Imagine um lugar onde o Natal é proibido. O uso da internet é rigidamente controlado e até mesmo o tamanho da barba está sujeito às regras do governo. Bem-vindo ao Tajiquistão, um país de extremos e contradições, cercado por montanhas imponentes, conhecidas como o telhado do mundo. Este pequeno país da Ásia Central esconde paisagens de tirar o fôlego, mas também enfrenta a dura realidade da pobreza e das severas restrições à liberdade. Este país, cheio de regras bizarras, nos faz perguntar: como é viver sob o olhar constante de um governo que controla desde as festas que você pode celebrar até as informações que você acessa? O que resta da liberdade quando até as escolhas mais pessoais são monitoradas? E como o povo encontra formas de resistir, sobreviver e preservar suas tradições em meio a tantas limitações? No vídeo de hoje, vamos explorar as histórias marcantes, os desafios cotidianos e os contrastes surpreendentes dessa nação intrigante. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Localizado na região central da Ásia, o Tajiquistão faz fronteira ao norte com o Quirguistão, ao sul com o Afeganistão, a oeste com o Uzbequistão e a leste com a China. Com uma área de cerca de 143 mil quilômetros quadrados, o país é pequeno em extensão, mas gigantesco em termos de altitude. Mais de 90% de seu território é coberto por montanhas que parecem tocar o céu, destacando-se as impressionantes cordilheiras de Pamir e Alai. Dentro desse cenário majestoso, ergue-se o Pico Ismail Samani, com 7.495 metros de altitude. Um verdadeiro colosso que desafia alpinistas do mundo todo e simboliza a grandiosidade das paisagens do país. Esses relevos montanhosos também abrigam lagos de um azul cristalino, rios caudalosos e glaciares impressionantes que fornecem água para as regiões ao redor. Número 2. População e pobreza. O Tajiquistão tem uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas, concentradas principalmente em vales e áreas urbanas como a capital, Dushanbe. A maioria da população é formada por tadjiques, representando aproximadamente 84% dos habitantes. Além disso, há minorias significativas de uzbeques, kirguizes, russos, ucranianos e povos Pamir, que vivem isolados nas montanhas e mantêm costumes ancestrais. O idioma oficial é o tadjike, uma variante do persa que une grande parte da população. O russo, por outro lado, continua a ser amplamente utilizado em contextos formais, comerciais e entre as gerações mais velhas, devido à herança soviética. Apesar da riqueza cultural, muitos enfrentam uma dura realidade econômica. O Tajiquistão é um dos países mais pobres da Ásia, com mais de 30% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Para se ter uma ideia, esses índices se assemelham aos de países em guerra como o Iêmen ou o Sudão. Em áreas rurais, essa porcentagem pode ser ainda maior. Escolas sem professores, hospitais sem remédios e famílias inteiras vivendo com menos de $3 por dia são cenas comuns fora dos centros urbanos. Muitas famílias dependem da agricultura de subsistência, enquanto uma parte significativa da força de trabalho emigra, especialmente para a Rússia, em busca de melhores oportunidades. Número 3. Censura. No Tajiquistão, liberdade de expressão é um conceito que só existe no papel. Na prática, o que você fala, compartilha ou até curte nas redes sociais pode ser usado contra você. O governo mantém um rígido controle sobre a internet, a imprensa e até as conversas privadas, criando um ambiente onde a vigilância é constante e o medo silencioso. Redes sociais populares como Facebook, Instagram e YouTube frequentemente enfrentam bloqueios temporários, principalmente em períodos de instabilidade política ou protestos. Para quem ousa falar demais, as consequências são ainda piores. Jornalistas, ativistas e até cidadãos comuns já foram presos por publicarem críticas ao governo ou compartilharem notícias consideradas falsas, mesmo que sejam apenas opiniões pessoais. Há relatos de pessoas sendo interrogadas por curtidas em postagens ou por fazerem comentários em grupos fechados. Para restringir ainda mais a liberdade de expressão, o governo monitora ativamente mensagens online e telefônicas, utilizando leis de segurança nacional como justificativa. Esse controle severo
cria um ambiente onde a autocensura prevalece, limitando a divulgação de informações e opiniões contrárias ao governo, enquanto a propaganda estatal domina os canais de comunicação. Número 4. Leis rígidas. O Tajiquistão é conhecido por suas leis rigorosas, que impactam diretamente a vida cotidiana da população. O país proibiu o Natal e outros feriados cristãos desde 2015, restringindo símbolos natalinos como árvores de Natal, fogos de artifício e trocas de presentes em locais públicos. Além disso, o governo também impõe regras sobre a aparência pessoal, especialmente entre os homens. Parece piada, mas não é. No Tajiquistão, barba longa pode te levar à delegacia. Homens com aparência considerada radical pela polícia são frequentemente parados nas ruas, interrogados e até forçados a raspar a barba no local. Em 2022, mais de 13 mil homens foram obrigados a tirar a barba pelas autoridades. Já as mulheres recebem orientações estéticas do governo, que desencoraja o uso do hijab, roupas pretas ou vestimentas estrangeiras. O país também adotou leis que proíbem nomes estrangeiros para crianças. Desde 2016, pais devem escolher nomes de uma lista aprovada pelo governo, que reflete a herança cultural e histórica do Tajiquistão. Essa medida é vista como uma forma de preservar a identidade nacional. Outras leis bem estranhas estão relacionadas aos casamentos e funerais, que também são estritamente regulamentados. Há limites de gastos e número de convidados impostos por lei, como parte de um esforço para evitar excessos financeiros e promover a igualdade social. Apesar de atrair críticas por interferir em momentos tão pessoais, essas regulamentações são vistas pelo governo como uma forma de reforçar a austeridade e a disciplina social, alinhadas aos valores culturais do Tajiquistão. E não para por aí. Talvez o aspecto mais emblemático do autoritarismo esteja no culto à figura do presidente Emomali Rahmon. Seu retrato é obrigatório em escolas, repartições públicas e até em residências particulares. Nos livros didáticos, ele é descrito como sábio, herói e até conselheiro das crianças. Em uma cerimônia pública, chegou a aparecer em um telão para abençoar um casamento. Para você ter uma ideia, há até regras sobre como a população deve aplaudi-lo. Número 5. Capital. Dushanbe, a capital do Tajiquistão, é o coração cultural, econômico e político do país. Seu nome, que significa segunda-feira em Tajik, faz referência às feiras que antigamente aconteciam no local nesse dia da semana. A cidade é um contraste entre traços modernos e tradicionais, com largas avenidas arborizadas, mercados vibrantes e monumentos que exaltam a história do país. Um dos marcos mais conhecidos é a torre monumental que sustenta sua bandeira nacional, com impressionantes 165 metros de altura, que já foi uma das mais altas do mundo. Este símbolo imponente não só celebra a identidade do Tajiquistão, mas também é um ponto de orgulho e admiração para seus habitantes. Apesar de sua aparência organizada, a cidade ainda enfrenta desafios como falta de infraestrutura adequada em algumas áreas e pobreza evidente. Número 6. Uma nação jovem. Assim como seus vizinhos da Ásia Central, o Tajiquistão emergiu como um país independente em 1991, após o colapso da União Soviética. No entanto, os primeiros anos de independência foram marcados por uma guerra civil devastadora, que durou até 1997 e deixou profundas cicatrizes na população. Apesar da instabilidade política e econômica, o país tem buscado reconstruir sua identidade nacional, promovendo a língua Tajik e celebrando figuras históricas como Ismail Samani, que dá nome à sua montanha mais alta. Essa busca pela identidade nacional é refletida em monumentos espalhados por todo o país e no renascimento de antigas tradições culturais. Número 7. Religião. O islamismo é a religião predominante no Tajiquistão, com cerca de 95% da população praticando o islamismo sunita. O país também tem uma rica tradição sufista, que influencia suas práticas religiosas e culturais. Festivais como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha são amplamente celebrados, reunindo comunidades inteiras para orações e banquetes. Além disso, o Tajiquistão abriga minorias religiosas, como cristãos ortodoxos, protestantes e muçulmanos xiitas. Contudo,
essas comunidades frequentemente enfrentam restrições e perseguições governamentais, com limitações a práticas públicas de sua fé. Número 8. Casamento. Uma das práticas ainda muito presentes no Tajiquistão é o casamento arranjado, visto como uma união não apenas dos noivos, mas também das famílias. A celebração começa dias antes, com a negociação do calim, dote, e a preparação de um banquete comunitário que reúne familiares e amigos. No entanto, a legislação atual limita os custos e o número de convidados em casamentos, como forma de evitar excessos financeiros. No dia da cerimônia, a noiva veste trajes ricamente bordados e um véu vermelho, representando pureza e respeito, enquanto o noivo chega em uma procissão festiva, acompanhada de música e danças. A cerimônia é abençoada por versos do Alcorão. Após a troca de votos, o noivo remove o véu da noiva, marcando o compromisso oficial. As festividades continuam com danças tradicionais, músicas folclóricas e o famoso plov, um prato típico que simboliza prosperidade. Além disso, em algumas comunidades rurais, há costumes que envolvem testes de habilidade doméstica da noiva antes do casamento, como cozinhar ou bordar, destacando as expectativas culturais sobre o papel da mulher na família. Número 9. Dança tradicional. A música e a dança desempenham um papel central na cultura tadjik. Uma das danças mais populares é a falak, caracterizada por movimentos graciosos e música melancólica, que reflete as experiências de vida nas montanhas. Essa forma de expressão cultural é frequentemente apresentada em casamentos e festivais, com trajes tradicionais coloridos que adicionam um toque de elegância às apresentações. Outra dança popular é o lasgi, uma dança que nasceu entre os povos do Vale de Fergana e que também conquistou espaço nas celebrações tadjiques. Ao contrário do tom melancólico da falak, o lasgi é vibrante, com passos rápidos, mãos expressivas e sorrisos contagiantes. É uma dança de alegria, liberdade e união, executada especialmente em casamentos e grandes festividades. Número 10. Curiosidades. O Tajiquistão possui peculiaridades fascinantes que poucos conhecem. Por exemplo, o país é conhecido por suas nozes e damascos, exportando grandes quantidades desses produtos para o mundo todo. Além disso, o Tajiquistão possui uma das menores redes ferroviárias do mundo, com a maioria do transporte sendo feito por estradas desafiadoras. A região de Pamir é chamada de o teto do mundo, devido à sua altitude extrema e paisagens únicas. O Tajiquistão também é conhecido pela longevidade de seus habitantes nas regiões montanhosas, onde não é incomum encontrar pessoas vivendo até os 100 anos. Esse fato é frequentemente atribuído ao estilo de vida simples, à dieta natural baseada em alimentos frescos e à pureza do ar das montanhas. Outro fato curioso é que o país possui um dos maiores sistemas de irrigação da Ásia Central, essencial para sua agricultura. Além disso, o Tajiquistão foi o cenário de importantes rotas comerciais da antiga Rota da Seda, conectando culturas e civilizações por milhares de anos. Um detalhe surpreendente é que o país abriga algumas das moedas mais antigas do mundo, encontradas em escavações arqueológicas, revelando seu papel histórico no comércio internacional. Número 11. Paisagens. O Tajiquistão é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, com uma variedade impressionante de paisagens que incluem montanhas cobertas de neve, vales exuberantes e rios cristalinos. Um dos lugares mais enigmáticos é o Lago Iskanderkul, que muda de cor dependendo do clima, da estação e até da posição do sol. Em alguns dias, suas águas são azul turquesa vibrante. Em outros, ficam verdes ou até prateadas. Outro destaque é o Vale do Zeravishan, onde os visitantes podem explorar trilhas desafiadoras, descobrir aldeias remotas e se conectar com a cultura local. Além disso, o país abriga glaciares imponentes, como o Glaciar Fedchenko, um dos maiores fora das regiões polares, que atrai cientistas e aventureiros. Os vales Pamir, conhecidos como o teto do mundo, oferecem uma experiência única para exploradores e aventureiros, sendo o lar de pequenas aldeias que parecem intocadas pelo tempo. As paisagens do Tajiquistão são um convite irresistível para fotógrafos e amantes da natureza. Número 12. Sem grandes marcas. Se você é do tipo que procura um Big Mac em qualquer país que visita, prepare-se. No Tajiquistão não existe McDonald's, KFC, Burger King ou Starbucks. Na verdade,
nenhuma dessas marcas globais de fast food tem presença no país. E até produtos como Coca-Cola ou Pepsi são raros fora da capital, com muitas pessoas nunca tendo provado. Esse isolamento comercial é reflexo de uma política interna que desencoraja a presença de empresas estrangeiras, especialmente as ocidentais, sob a justificativa de preservar a identidade nacional e proteger o mercado local. Muitos produtos internacionais chegam apenas por contrabando ou por viajantes que trazem itens na mala. O resultado é um choque cultural para turistas acostumados à globalização. Andar pelas ruas da capital é como dar um passo atrás no tempo. Sem outdoors chamativos, sem combos promocionais, sem logos brilhando em neon. No lugar disso, o que se vê são pequenos comércios locais, vendedores de rua oferecendo pães artesanais, mercados com produtos caseiros e lanchonetes que seguem receitas tradicionais, muitas vezes transmitidas por gerações. A economia gira em torno do que é local, simples e muitas vezes improvisado. Para muitos tajiques, essa ausência das grandes marcas é motivo de orgulho, uma prova de que o país mantém sua autonomia cultural e econômica. Mas, para quem vem de fora, a sensação é de ter entrado em uma bolha isolada do resto do mundo. Um lugar onde o capitalismo global não fincou raízes, e onde o sabor da comida vem mais da tradição do que da padronização. Número 13. Culinária. A culinária do Tajiquistão é uma verdadeira fusão de tradições da Ásia Central, Sul da Ásia e do Oriente Médio. E é impossível compreender a cultura tadjik sem sentir seu cheiro e seu sabor. O prato mais emblemático é o plov, um arroz cozido com carne, geralmente de cordeiro ou boi, cenouras, cebolas e especiarias, preparado lentamente em grandes caldeirões de ferro. Ele é servido em quase todos os eventos importantes, de casamentos a funerais. Outro clássico é o legman, uma espécie de macarrão artesanal puxado à mão, servido com um ensopado de carne e legumes. Já os mantô, bolinhos cozidos no vapor e recheados com carne temperada, são encontrados tanto em casas quanto nas ruas. Nos mercados e bazares, é comum ver vendedores oferecendo pães redondos frescos, conhecidos como non, junto com chás aromáticos e frutas secas. Número 14. Tradições culturais. No Tajiquistão, tradição não é apenas lembrança. É presença. A vida cotidiana é entrelaçada com práticas ancestrais, que continuam vivas nas casas, nas roupas, nas músicas e nos gestos mais simples. Uma das celebrações mais importantes é o Nowruz, o Ano Novo Persa, comemorado no equinócio da primavera. Durante dias, as ruas se enchem de danças folclóricas, banquetes ao ar livre e jogos tradicionais. É o momento em que a natureza renasce. E com ela, a esperança do povo. A arte também fala alto. Tapetes tecidos à mão, cerâmicas pintadas e bordados riquíssimos são passados de geração em geração. Cada peça carrega símbolos que representam proteção, fertilidade ou espiritualidade e são usados para decorar desde as paredes das casas até os trajes de festa. Outra tradição profunda é o Mehmonavozi, o costume de receber bem. Para os tadjiques, um visitante é uma bênção. A mesa é posta com o melhor que se tem: chá forte, pão quente, frutas secas, mesmo que pouco haja. Recusar hospitalidade é quase uma ofensa. Em resumo, o Tajiquistão é um país de contrastes e de beleza inigualável. Suas montanhas imponentes, cultura rica e povo resiliente fazem dele um destino que merece ser explorado. Apesar dos desafios econômicos, das leis rígidas e das restrições que ferem a liberdade pessoal, o Tajiquistão continua a encantar com sua hospitalidade calorosa, tradições vibrantes e paisagens de tirar o fôlego. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.